Juízes 11:6. É isso aí. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar, lugar de prensar uvas, para esconder dos midianitas. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso, ou varão valoroso. Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso aconteceu, nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Virou-se, pois, o Senhor para ele e disse: olha aqui, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Obrigado, meu amado. Deus tem os seus meios, formas e jeitos de ser atuante sobre a nossa vida. E eu confesso para vocês que há muito no que diz respeito disso, um tipo de ação que envolve muito a particularidade de cada coração. É muito comum, por comparação, acharmos que Deus está sendo um pouco mais generoso com alguns e dificultando a sua ação na vida de outros, mas vale dizer que cada coração um tipo específico de tratamento, porque ninguém é igual. Mas, quando Deus quer levar esse indivíduo a lugares específicos e através da vida dele fazer coisas específicas, Deus vai tratar de forma muito similar ao que nós lemos aqui essa noite. O texto é claro e diz que quando o Senhor vem a Gideão, Gideão está em plena atuação, e a sua ação chama a atenção do coração de Deus, a ponto de Deus parar tudo, e descer para tratar com ele naquele momento. O que ele faz, falando de Gideão, é tão atrativo, tão atraente, que Deus dá atenção específica para aquele momento. Por que eu digo? Porque é exatamente no meio da sua atuação que vai haver uma manifestação divina. O que Gideão fazia, diz a Bíblia? Malhava trigo no lagar. Bom, diga-se, apenas a título de informação, você sabe que lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de prensar uvas. Mas Gideão fazia isso cercado pelas barreiras, para que os inimigos não o vissem fazendo. Então a Bíblia diz que ele fazia, mas fazia escondido. Não tão escondido, por quê? Porque enquanto ele fazia, Deus via. E é exatamente ali, em meio a esse feito, que algumas coisas vão se manifestar ao nosso respeito. Por quê? Porque a Bíblia é um livro aplicável. Quando você olha para princípios e revelações que contém no meio das Escrituras, você aprende grandes coisas. E Deus procura pessoas como Gideão. Depois eu vou falar desse homem imperfeito, mas preciso mostrar a ótica divina. Deus procura pessoas como Gideão, que estão dispostos a fazer algumas coisas absurdas, a ponto de colocar em risco a sua própria vida. Alguém a quem está disposto a se comprometer por um bem maior, por uma causa.
O que Deus encontrou em Gideão? Eu vou pontuar porque eu preciso ir à frente o quanto antes. Primeiro, disposição. Segundo, disponibilidade. E disposição e disponibilidade são duas situações muito semelhantes, porém bem diferentes. Disposição e disponibilidade não é a mesma coisa. Disposição é vontade de fazer. Disponibilidade é ir e fazer. Disposição é quem eu sou por dentro. Meu Deus, quem eu sou por dentro. É o quanto eu estou disposto por dentro. Disponibilidade é o quanto eu estou disposto por fora. É difícil conciliar. Tem muita gente que tem disposição, mas não tem disponibilidade. Está diretamente envolvido com outras situações. Tem muita gente que tem disponibilidade, está o tempo todo ocioso, mas não faz porque não tem disposição. Fica ali deitado, esperando a vida passar, deixa a vida me levar, vida leva eu, vida deixa me levar. Tem disponibilidade, mas não tem disposição, então prefere ficar sem nenhum tipo de ação. A disposição, aliás, a falta de disposição diminui a capacitação. Só tem como passar pelo processo de capacitação quem tem disposição. Tudo que diz respeito à capacitação, que é um crescimento interno, depende de disposição. Agora, a falta de disponibilidade diminui a falta de oportunidade. Quem não tem disponibilidade tem pouca oportunidade. O tamanho da oportunidade que você tem em relação a tudo que você participa está relacionado à sua disponibilidade. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Você não tem disponibilidade? Onde é que você anda? Que ninguém te vê. O que você faz? Tamanho da tua oportunidade tem a ver com a sua disponibilidade. Terceiro, adiante. Gideão, o que Deus está procurando? Pessoas estáveis. É difícil ser, mas é importante. Um dos atributos da maturidade é a estabilidade. Pode faltar muita coisa e ainda ser maduro, só não pode faltar estabilidade. Pessoas que não são estáveis ainda não chegou no lugar mínimo de maturidade. Dói, pastor, mas é verdade. Como dói? Como que eu identifico uma pessoa que não é estável? Pessoas que são, vou falar bem rapidinho, para a gente ir, porque essa parte tem umas partes assim muito desagradáveis, eu considero, da pregação. Mas como eu identifico pessoas que não são estáveis? São pessoas que são governadas por suas emoções. Você não pode ser governado por suas emoções. Não tem a ver o quanto você está bem, o quanto você está feliz, o quanto você está contente, o quanto você está alegre. Tem a ver. Tem a ver o quanto você tem compromisso, responsabilidade. Tem a ver o quanto você entende o lugar que ocupa, que foi colocado. Deus olha para Gideão e procura um quarto atributo. E olha, beleza, isso é muito importante. Gideão é um homem corajoso. E gente, coragem. Coragem, é fazer sozinho aquilo que a maioria só faz em grupo. Semana passada entrou um demônio lá no fundo da minha casa. É um demônio mesmo. Eu vi, eu fui atrás, eu saí caçando ele. Eu estava sozinho, caiu uns negócios lá, eu vi o bicho. Não vou entrar em detalhe, quem é espiritual sabe, pronto. Depois eu te conto, você que pastor, como é que é? Eu te explico. Depois que nós oramos aqui, né, missionário Sueli? Na quarta-feira, gente de Deus abriu a visão espiritual da gente. Aí caiu uns negócios lá e ele correu lá. Eu fui atrás, mas eu estava sozinho, eu fui atrás. Essa igreja toda está comigo, irmão. É fácil?
Em nome de Jesus, onde é que você está aí, seu demônio? Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, Senhor, vai botando fogo na minha frente, fogo do meu lado, fogo atrás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não, eu nem chamo de Senhor, e nem escrevo com letra maiúscula para conversa. Você não é bem-vindo à minha casa, esse terreno aqui é consagrado, separado e dedicado para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a casa que o Senhor me deu e Ele mora comigo, por isso, em nome de Jesus, sai agora. É depois não vai passar não, sai agora. O ambiente clareou, limpou, a paz veio no meu coração e eu entendi que Deus tinha botado para fora aquele ser intruso. Não é bem-vindo, não foi convidado. Coragem é poder fazer sozinho aquilo que a maioria só faz em grupo. Eu, meu tempo de escola, sofri bastante porque eu era o cara que comprava a briga de todo mundo. Vamos brigar, moleque, vamos brigar. Aí agitava assim, aí quando chegava na hora do encontro, eu olhava assim, eu estava sozinho, a galera toda tinha ido. Gideão está malhando trigo sozinho, para salvar a sua casa, um só lutando pela vida de muitos. Coragem, Deus olha para isso e fala, uau, ele não fica esperando os outros fazer. Ele vai e faz o que ele tem, independente se os outros vão fazer ou não. Coragem é isso. É permanecer depois que todos viram as costas e vão embora. Mas uma das principais virtudes de Deus em relação ao nosso processo de transformação é um dos exercícios mais cansativos quando fala de uma ação partindo de nós. Sabe o que é? Insistência. Gente, como é cansativo ser insistente. Porque primeiro, toda pessoa insistente passa por chato. Anotou, não? Você insiste com os filhos, você insiste com os amigos, você insiste com a igreja, o patrão insiste com o funcionário, alguém insiste com alguém. Não é um exercício cansativo? Insistência. É cansativo demais. Aí, de novo, a mesma coisa. Ai, larga de ser chato. Antigamente a gente dizia assim, vira o disco. Isso é bem antigamente. Vira o disco. Disco era uma bolachona preta assim, que a gente botava na vitrola e ficava tocando a música ali das jovens. Aí quando terminava as 5, 6, 7 faixas, 5 faixas que tinha, aí a gente virava o disco de novo e tocava as outras músicas, beleza? Hoje em dia, se mostrar um disco para muitos, fazer o quê? As coisas mudaram. Você está entendendo? A insistência é um atributo muito relevante, mas de difícil exercício. Porque todo mundo que insiste com alguém passa por chato. Irmão, aqui ó. Começa a mandar mensagem. Graça e paz, amado, tudo bem? Pastor aqui. Como que você está? Já fazem alguns cultos que nós estamos sentindo a sua falta. E eu não poderia encerrar o meu dia sem dizer a você o quanto você é importante. A sua presença para nós é um presente. Caso tenha acontecido alguma coisa e nós possamos ajudá-lo, por favor, nos comunique. Desde já, em oração pela sua vida. Pastor mandando mensagem de novo. Visualiza e nem responde. Por quê? Porque os insistentes são vistos como chatos. Só que eu preciso dizer alguma coisa. Não estou falando de pastor não, estou falando de pessoas na vida. Existem lugares que nós só chegamos porque pessoas insistiram conosco. Colocaram em perigo, em risco, a amizade que elas têm com você, para poder ver você crescer. Simplesmente ignoraram aquilo que todo mundo busca em um amigo açucarado, untado de Nutella, que só fala coisas agradáveis. O que seria de nós se não fossem os chatos insistentes? Deus, tendo todo o tempo do mundo,
e um pouco mais ainda, insiste com tanta constância. E é interessante que ele faz depois de 1000 vezes como se fosse a primeira. É incrível. Não é uma escola. Deus não é gente mesmo. Porque Ele vai falar com você na 1000ª vez, como se fosse apenas a primeira, assim, com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma paciência. Deus não vai fazer como a gente faz, né? Já falei, vou repetir, insistir, vou dizer de novo, porque na medida em que a paciência vai terminando em meio à insistência, a nossa fala vai intensificando, o amor vai diminuindo. Aí no começo você queria mudar por amor e agora você quer mudar a base do tapa. Deus não. Deus vai falar de novo. Se não ouviu no culto hoje, olha o apelo que Deus fez, gente. Gente, olha o apelo que foi feito aqui. Se não ouviu no culto hoje, se nós estivermos por aqui, Jesus não tiver voltado, ou você não tiver partido, é bem provável que domingo que vem Ele fale de novo. E se você não ouvir domingo de novo e voltar na igreja, é bem provável que no mês que vem Ele fale de novo. Eu não sei quantas vezes mais, embora em meio às muitas você tem, eu sei que Deus é insistente. Ah, irmão, vamos ser sinceros, existe muita coisa aí que Deus está insistindo com você já faz tempo e você está se fazendo. Será que é comigo? Será que é para mim? Será que sou eu? Está insistindo, deixa, para, vai, fica, vem, fala, não fala, perdoa, muda. O não sucumbir à insistência de Deus é só a prova de que você quer fazer as coisas do seu jeito. Aí eu me pergunto assim, mas será que o meu jeito é melhor que o jeito de Deus? Eu tenho dito para algumas pessoas que querem andar no sobrenatural, mas não estão dispostas a abrir mão do controle. Não tem como. Não existe no nosso botão modo andar sobre as águas. Você só pode andar sobre as águas quando você entrega o controle na mão de Jesus, porque no teu controle não tem o botão de apaga e acende. Agora eu vou andar sobre as águas. Opa, não, apaga. Isso, andando sobre as águas, deixa eu ver. Opa, apaguei, andando. Não existe. Quem quer andar no sobrenatural não pode ter o controle em sua mão. Quem quer ver Deus fazer coisas incríveis, extraordinárias, não pode estar no controle da sua vida. Mas Deus está fazendo de uma forma tão incrível e especial, que em meio à sua insistência com Gideão, Deus vai manifestar um tipo específico de ação que tem muito a ver conosco, dona Rafaela. Porque o nosso coração, que precisa de transformação, tem tendência à inclinação de algumas coisas que você assim, ó, vai falar assim, é comigo, quer ver? Primeiro, por que Deus está insistindo com Gideão? Lembra da fala de Gideão? Você viu o que Deus está falando, a resposta que Gideão está dando? Deixa eu contextualizar. Deus aparece para Gideão e diz, salve, valente guerreiro. Aí o Senhor diz assim, o Senhor é contigo. Primeiro, irmão, se o Senhor te aparecesse assim, como é que seria a tua reação? Não, como é que seria a tua reação? Biblicamente falando, apaga a luz porque eu não estou vendo gente brava comigo. Biblicamente falando, quando você vê assim, eles tendo essa manifestação divina, seja o anjo, seja o próprio Cristo, você vê assim, eles se curvando, eles adorando. O que Gideão faz quando o anjo aparece? Tem gente que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem com experiência assim se curva. É tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, que até com uma experiência assim ele tem um questionamento. Gideão não tem uma adoração, Gideão tem um questionamento. Se o Senhor é comigo, por que aconteceu isso? Rapaz, vem! Quantos viram o anjo, o céu abrir, o anjo descer? Por que você não se jogou nos pés e não adorou? O quê? Adorar o quê? Se o Senhor é comigo, por que aconteceu isso? Oh, bicho de natureza ruim, dura servir, coração duro, coração peludo mesmo. Que coração peludo esse homem tem?
Onde é que estão os feitos que os nossos pais nos contaram? Calma. Vai nessa tua força. Porque através de ti, a palavra sendo liberada, gente. Será que tem gente assim na igreja que Deus está falando, eu vou dar? Não vai dar, mas não vai dar para mim. Vai dar, mas é porque... Vai nessa tua força. Aí diz assim, eu sou o menor. A minha casa, a minha tribo, Manassés, é a menor das 12. A minha casa é a menor da menor tribo e eu sou o menor na menor casa da menor tribo. O Senhor está dizendo que quer te levantar e te usar de uma forma sobrenatural, e a única coisa que você faz é questionar. Por isso que Deus é insistente para quebrar algumas coisas que só podem sair através da insistência. Primeiro, posso continuar, irmãos? Estou muito bravo. Não é com vocês, é comigo. Diz que o pregador tem 2 mensagens só: a que ele está vivendo e a que ele quer viver. Então essa aqui tem coisa que eu estou vivendo, tem coisa que eu quero viver. Tá bom? Espada corta assim, é no Vapt e no Vupt. É Vapt para lá, mas é Vupt para cá. Primeiro, Deus quer quebrar através da insistência. Tendência à desistência. Primeira coisa que Deus vai quebrar com resistência, com insistência, é a tendência à desistência. Já viu que é uma tendência nossa? A tendência à desistência? Vai lá. Deixa eu falar algumas características aqui de pessoas com tendência à desistência. Não termina nada do que começa. Talvez já esteja aí investindo no 7º ou 8º curso e com certeza por conta dos outros não vai concluir esse também. Não conclui. Tendência à desistência. Sempre está de mudança. Não é estável em lugar. Está sempre mudando. Mudando de quê? Mudando de emprego, não para. Mudando de casa, não para. Mudando de cidade, não para. Mudando de igreja, não para. Tendência à desistência. Tem a inclinação em desistir no meio da frustração. Quem te falou que as coisas seriam do jeito que você acha que elas seriam? É só propaganda, gente. Sabe quando que a igreja é perfeita? Quando você não participa dela, só quando você visita. A primeira parte, o primeiro contato com a igreja é maravilhoso. É um culto assim, de poder, presença e glória. Acaba o culto, irmão. Os irmãos guardam as asas e as auréolas. Eles voltam ao estado que a maioria das vezes estava antes do próprio culto. Alguém esses dias atrás para mim assim: ai, gostei tanto da igreja, ela é tão acolhedora, ela abraça a gente, meu Deus do céu. Ai, que igreja boa, pastor, que bênção, que igreja, os irmãos, uma bênção. Aí eu falei assim: ai, meu Deus do céu, quando essa pessoa descobrir que não é bem assim, o que eu faço? Eu apresento o lado bom e o lado ruim eu deixo para conhecer depois. Bem-vindo ao lugar que não é o céu, é o lugar que as pessoas estão sendo preparadas para ir para lá. Quem quer ir para o céu tem que passar pela igreja, que aqui é uma escola. Tendência à desistência, pessoas que sucumbem por conta do cansaço. Ah, vou parar, estou cansada. Tendência à desistência. Não aguento mais. Tendência à desistência. A forma de lidar com o cansaço não é desistindo,
já falei isso dezenas de vezes, é descansando. Está cansado? Não desista, descanse. Todo mundo em algum momento precisa parar para descansar, para poder renovar suas forças, e então, em velocidade ou não, poder continuar. Tendência de desistência, dias difíceis. Irmão, eu ia quase. Livramento de Deus para todos nós, é ministrar sobre dias difíceis hoje. Não deu. Não chegou ao lugar que eu preciso, no meu coração, para esse tipo de ministração, então estou remoendo ali isso. Mas dias difíceis podem alterar suas convicções, por conta do governo que as suas emoções ocupam em sua vida. Por isso fica o meu conselho aqui, ó. Nunca tome decisões importantes quando você está cansado, porque você vai inclinar a desistir por causa do cansaço. Nunca tome decisões importantes quando você está frustrado, porque as suas frustrações podem alterar a sua capacidade total de julgamento. Por último, nunca tome decisões importantes em dias difíceis. Como assim, pastor? Gente, é igual ir para o supermercado com fome. Verdade, quando eu vou fazer compra, de vez em quando a gente ainda faz, não é assim, nossa, que compra, né? Mas atende às necessidades de alguns dias ali. Verdade, eu passo na pastelaria e como um pastel com a esposa e com o filho. Todo mundo fazer compra de barriga cheia. Mas come, filho. Meu pai está generoso hoje. Come, filho, come. A gente passa assim no balcão do Danoninho, assim, quer um Danoninho? Ai não, pai, ai não. Por que ai não? Porque está cheio. Porque se ele tiver vazio, ele vai querer, eu sei como é que eu sou. Sai caro o lanche, mas sai barata a compra, que é muito mais caro. Suas decisões tendem a passar por alterações, dado como você está. Então, se você não está em seu pleno juízo, não tome decisões. Pastor, mas eu estou sofrendo. Acalma teu coração, para depois tomar uma decisão, porque você pode inclinar uma decisão baseada na tentativa de se livrar do seu sofrimento. Segundo, se primeiro é tendência, resistência. Segundo, diga comigo assim, tendência, desistência. Não existe não, irmão, de mim. Tendência, desistência, vai. Vamos lá, segundo, resistência à mudança. Está entendendo por que Deus é insistente? Porque nós somos resistentes à mudança. Quem quer mudar, gente? Mudar dói. Nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca num lugar de perigo. Nos tira do nosso campo de conhecimento e nos coloca em campo minado. Eu não sei onde é que tem uma mina. Pessoas que têm resistência à mudança dificilmente aceitam correção. Resistência à mudança, gente. As pessoas que são levantadas por Deus para corrigir são vistas como inimigo. Pessoas que têm resistência à mudança se ofendem com confronto. Elas procuram pessoas, eu vou dizer de novo, açucaradas e untadas com Nutella, porque falam coisas agradáveis a elas. Deixa eu ir para frente. Terceiro, diga comigo, inclinação à vitimização. Você está entendendo por que Deus é insistente? Porque nós temos inclinação à vitimização. Queremos ser a vítima o tempo todo de situações que só aconteceram porque teve a nossa participação. Mas eu não fui o agressor. Não foi físico, mas talvez seja sido verbal. Toda agressão física começa de forma verbal. Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra coisa, mas se abrir a torneira vai sair água. Inclinação à vitimização. Por que eu sou culpado se eu posso culpar alguém? Sabe por que as coisas deram errado? Porque alguém estragou a minha vida. Mas por que essa pessoa entrou na minha vida? Quem que abriu a porta? Quem que abriu a porta para que essa pessoa entrasse na minha vida? Inclinação à vitimização. Eu disse, coloquei no grupo ali. E eu acho que é muito válido. Então você já tem a cola dessa pergunta, mas alguns não.
Você sabe como é que o diabo rouba o futuro de alguém? Está aí. Uma vida inteira linda pela frente, um chamado, dons, talentos, potencial. Tem tudo para ser uma bênção, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa de relevância, uma pessoa de destaque. Podia já estar dando certo, mas assim, o diabo roubou o futuro dela. Sabe como que o diabo roubou o futuro dela? Prendendo ela no passado. Quem está preso no passado está com a capacidade total dos acontecimentos de presente e futuro comprometida. O diabo prende ela no passado, e aquelas experiências de ontem ainda são latentes como se fosse hoje. Não consegue ser feliz, sabe por quê? Porque está presa numa experiência de tristeza e não se vê livre de lá. Os anos já passaram, mas essa pessoa ainda não cresceu. Ela ficou lá. Alguém me magoou? Eu encontro pessoas assim o tempo todo, gente. O tempo todo. Pessoas que não conseguem viver um bom casamento agora, porque o anterior, infelizmente, foi frustrante. E olha, eu preciso ensinar isso para a igreja. Alguém precisa ouvir o que eu vou falar agora. Sabe por que talvez o teu casamento não esteja dando certo? Porque você ainda não encerrou o antigo. Se você está preso lá, eu não posso ignorar isso. Nossa sociedade hoje é assim. Pessoas que estão no seu segundo, terceiro, quarto, quinto. Esses dias eu ouvi falar de uma artista que estava no 9º casamento. Ela mandou um convite para a amiga escreveu assim: desculpe, querida, neste casamento não poderei ir, mas no próximo conte comigo. Fazer o quê? Troca de homem como troca de roupa. Se você estiver preso no relacionamento lá, você está transferindo todas as mágoas, desconfianças, situações inseguras que aconteceu lá, para um pobre coitado que não tem nada a ver, que você nem conhecia e fazia parte da sua vida aqui. É por isso que tem homem que não consegue ser homem e mulher que não consegue exercer o papel de mulher, porque está se relacionando com pessoas que ainda estão presas no passado. Como é que o diabo rouba o meu futuro? Te prendendo lá atrás, na tua experiência. Eu fui magoado, eu fui traído, eu fui enganado. Foi lá, viva o que Deus tem para você aqui. Esses dias eu estou sentado com um pretendente a irmão da igreja, que ele não sabe se ele quer ser. Aí ele disse assim, começou a contar toda a experiência que ele teve com o pastor. Isso é a coisa mais comum hoje, né? Essa quantidade assustadora de pessoas desviadas da igreja. Porque eu fui na igreja, o pastor falou isso, porque o pastor fez isso, porque o pastor fez aquilo, porque o pastor fez isso, porque o pastor pegou isso, porque a gente achava que era isso e não era isso, porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. É por isso que, pastor, me desculpe, mas pessoas como aquela desmoralizam a tua classe. Você concorda? Não porque não sei o quê. Por isso que eu não quero ser crente. Eu falei, sério? Não quero. Eu falei, poxa, mas bem na minha vez. Parece que mão de Deus. É assim, eu tenho esse dom. Eu tenho esse dom. Quando as pessoas chegam assim na minha vida, muitas delas, não todas, por favor, muitas chegaram aqui nessas condições ruins, outras não. Mas muita gente, quando chega na minha vida assim, a última tentativa era a anterior. Fala, poxa, não, pastor, a última chance que eu dei era uma antes de conhecer o senhor. Bem assim, desse jeito. Fala, mas irmão, vira irmão, vem para a igreja, você vê Deus junto, isso é uma bênção, rapaz. Não, estou muito decepcionado, magoado. Falei, poxa, mas bem na minha vez. Bem na minha vez, que azar, né? Bem na minha vez. Se tivesse chegado uma chance antes, esgotou todas. Você está entendendo? Porque tem gente, que não consegue ser igreja. Está assim, encantado com a ideia de que eu não preciso de igreja para ir no céu, para ir para o céu. Igreja somos nós, sou eu. Ser igreja é a próxima experiência que você precisa ter depois de ser crente. Ser crente é fácil. Ser crente você consegue ser sozinho.
Para ser igreja, você precisa dessa pessoa que está ao teu lado aí, ó. Aí você aprende sobre relacionamento, você aprende sobre perdão, você aprende sobre comunhão, você aprende sobre coletividade, participação, você aprende sobre ministério, você aprende sobre servir pessoas, você aprende sobre cuidar de pessoas, você aprende sobre ser confrontado, aconselhado, acompanhado e outras coisas mais. Você aprende a ter amigo, você aprende a ser amigo, você aprende coisas que, olha, você jamais aprenderia sozinho. Está entendendo? Inclinação à vitimização. É estar preso em experiências que eu tive. E olha, as coisas só vão fluir. Por que o pastor está falando isso? Lembra o que Gideão está dizendo? Se o Senhor é comigo, por que aconteceu? Por que nós estamos 7 anos nessa condição? Se o Senhor é comigo, por que é tanto tempo de sofrimento? O Senhor está dizendo assim, Gideão, ó, para de olhar para trás e vamos tratar as coisas daqui para frente. O que aconteceu, já aconteceu. Eu estou dizendo que daqui para frente você vai ser levantado como um poderoso guerreiro que vai liderar um exército de 300 malucos que vão revolucionar tudo, que vai colocar o povo em liberdade. Mas preciso encerrar, irmãos. Por último, então, por que da resistência, ou, aliás, da insistência com Deus? Para quebrar a nossa insubmissão à autoridade. Tendência à resistência, resistência à mudança, inclinação à vitimização e insubmissão à autoridade. Vou falar algo muito difícil aqui. O tempo nos ensina algumas coisas que você precisa vivê-las para poder entendê-las. Sabe quem são as pessoas que mais têm submissão à autoridade? E aí você vai olhar para você e falar assim, puxa, era por isso. Não estou dizendo que isso é uma fala absoluta, mas dentro dos grupos, pelo menos que eu cuido, e quando converso, eu observo que há um número muito grande, pessoas que têm tendência em submissão à autoridade, são pessoas, e eu não prego muito sobre isso não, pessoas que têm feridas paternas não curadas. Ó, feridas paternas não curadas. Feridas paternas não curadas. Todo mundo que se apresenta como pai, não que é pai, como pai, a pessoas que têm feridas paternas não curadas, veem essas pessoas como uma ameaça, porque transportam, projetam as suas mágoas e feridas não curadas do seu pai com essa pessoa. E isso gera o quê? Resistência. Aliás, insubmissão à autoridade. Nenhum glória a Deus. Não tem como. Feridas paternas não curadas. Vai ameaçar todo o relacionamento que você pode ter com pessoas que se apresentam como pai. Começa a cuidar demais. Começa a acompanhar demais. Começa a pastorear demais. Estou falando só de pastor, não. Começa a aconselhar demais. Às vezes Deus te colocou num emprego que você não vai dar certo porque o teu patrão é um paizão. E você tem problema com a imagem de pai. Ele é um paizão. Paizão. Às vezes você não vai dar certo lá em outros ambientes porque aquela pessoa é aquela pessoa, masculina ou feminina, você está entendendo? É um paizão. Mas as feridas não curadas de paternidade colocam essas pessoas num campo de limitação, porque você não consegue atravessar, porque existem feridas. Pessoas com problema de insubmissão à autoridade, características, vai lá. A mesma facilidade que tem para ouvir estranhos, tem dificuldades para ouvir pessoas conhecidas. Problema de autoridade, insubmissão à autoridade.
vou dizer de novo para você guardar no teu coração, para você analisar então, porque eu vou entrar em um pouco mais profundo e depois eu vou encerrar por aí. Mas a mesma facilidade que tem para ouvir pessoas estranhas, tem dificuldade para ouvir pessoas conhecidas. Meu Deus do céu, ai Jesus, não, isso não. Irmão, olha, por favor, irmão, não me tenta. Fala. Sabe, Sabe com quem que o teu filho aprendeu a ouvir mais os coleguinhas do que você? Você pediu falar, foi com você mesmo. Que gosta de ouvir estranhos, mas não gosta de ouvir conhecido. Foi com você que ele aprendeu a buscar conselhos dos colegas da mesma idade, inexperientes e inconsequentes. Foi com você, assistindo você. Posso piorar então? Você prefere ouvir o profeta do que pastor. Porque o profeta não te conhece. Porque o profeta roda, sapateia na pontinha do dedão. Eu amo. Mas o profeta não te conhece. Você prefere ouvir um profeta que teu pastor. Vocês falou, fala. Vocês falou, falei. Em submissão à autoridade. É isso. As vozes estranhas ocupam um lugar de maior importância do que as vozes conhecidas. Porque a probabilidade do confronto é sempre menor com quem não me conhece e me julga pelo que está vendo, do que quem me conhece e me julga por quem eu sou. Em submissão à autoridade. E sabe o que isso gera? Pessoas que se movem mais pelo seu coração do que pelo coração de Deus. São levadas pelo seu próprio coração. E olha, gente, o nosso coração sabe fazer voz de Deus. Enganoso é o coração do homem. Ele faz voz de Deus. Ele faz voz de Deus. Meu filho. Peraí. Não que seja assim, mas... Deixa eu ver. Ei. Cadê? Ei. Meu filho. Júlio, 30% para mim, por gentileza. Cadê o Júlio? Mais alto dele agora. Meu filho. Não escuta teus pais. As pessoas adultas. Pastor da igreja. Ouve o teu coração. Vai, faz o que tu queres. Por que não? Você está entendendo, irmão? Obrigado, querido, você é uma bênção. Pode voltar, Júlio. Queridos, Deus vai usar Gideão. Depois de tratar toda essa situação, antes não. Antes de todo o trato aqui, o que Deus está fazendo não é através dele, é só nele. E se Deus não pode fazer nele, muito menos através dele. Aquilo que Deus não concluiu em você é uma obra que está parada na vida dos outros, porque você não aceitou a conclusão na sua. É um fato. Nós não vamos conseguir transbordar coisas das quais nós não estamos nos enchendo. Queremos mais dele e oferecemos menos que o mínimo nosso. É por isso que há essa insistência tão terrível da parte de Deus em relação a esse homem como nós, um potencial extraordinário, irmãos. Irmãos, se uma pedrinha na mão de Davi pode matar um gigante, imagina essa pessoa que está aí do seu lado na mão de Deus.
Fica de pé comigo, vem cá, pessoal do louvor. Por que Deus está fazendo isso? Anota aí. Só anota no teu coração. Não dá tempo para concluir, então anota. Por que Deus está fazendo isso? Primeiro, Deus está transformando frustração em motivação. Olha que homem frustrado que é Gideão. Só tem coisas a reclamar, só tem coisas a questionar. Gideão é aquele cara assim chato que senta perto de você e é pessimista. Gideão é aquele cara que só vê defeito. Gideão é aquele cara que vê a parte do copo vazio como queira. Então Deus está transformando frustração em motivação. Por quê? Porque frustrado Gideão é parado, agora motivado Gideão é um homem ativo. Segundo, Deus está transformando um verdadeiro fracassado em um campeão. Gideão não vai sair daquela posição de homem fracassado enquanto ele não entender que não importa quantos anos ele tenha, quanto dinheiro ele tem, quanta experiência ele tem, o que ele aprendeu. Deus simplesmente continua trabalhando para poder mudar aquilo que é preciso. Você entendeu o que Deus está fazendo? Numa noite como essa, não é para você sair cabisbaixo e triste, refletindo sim, disposto a mudar no dia a dia também, mas é para você entender que toda essa logística maluca da parte de Deus, desde ir na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, é para que você recebesse essa palavra e saísse daqui, consciente daquilo que Deus tem para a sua vida. Então olha, fica o meu conselho: menos mimimi e mais reteté, irmão. Para de mimimi, vem pro reteté. Gideão vai liderar 300 malucos. Gente que deu inspiração. Aquele filme que todo mundo gosta lá, Os 300, é baseado na Bíblia. Você consegue imaginar um homem fraco desse liderando 300 pessoas fortes? Não vai. Por isso que Deus está fortalecendo ele. Falou: Gideão, eu preciso que você seja o exemplo. Você vai na frente. As tuas palavras têm que ser motivadoras. Elas precisam mudar. E os recursos de Deus para lidar com os desafios? Olha que lindo, gente. Já estava lá antes mesmo dele saber. Porque ele diz assim: tá, então como é que eu vou livrar? O Senhor diz assim: Gideão, vai nessa tua força. Eu achei que o céu ia abrir, Deus ia mandar uma bola de fogo e eu ia assim, transformar assim aquela auréola, aquela aura. Não. Gideão, vai nessa tua força. Como assim? Tudo o que você precisa está aí escondido. Já coloquei dentro de você, está escondido, você não sabia. Por isso que eu estou removendo toda essa sujeira que está sobre isso. Porque isso que está aí está ofuscando, está cobrindo, está escondendo o verdadeiro potencial, dons, talentos, chamado, propósito que eu coloquei dentro de você. Vai nessa tua força, Gideão. Eu preciso orar por alguém essa noite. Eu sei que já foi orado, mas eu sei que alguém essa noite que foi movido por Deus para essa palavra. Qual parte eu não sei. Se eu pudesse, eu ficaria aqui boa parte desse tempo ainda falando sobre ela. Estou assim transbordando. Se eu tivesse aí, eu viria para cá. Eu quero orar por alguém. Pastor, sou essa pessoa. Vem cá, irmão. Deixa eu orar por sua vida. Enquanto você vem, eu sei que tem gente que vem. Temos pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus e querem levar esse Jesus para casa. Levanta uma das suas mãos assim. Eu sei
quer mudar alguma coisa dentro de mim, Deus fala com muita dureza. Sabe por quê? Por causa da minha natureza. A minha natureza exige uma fala mais dura, para que o meu coração entre em estado de inclinação e se renda àquilo que Ele quer fazer. Olha Deus insistindo